Meus irmãos, um bom dia, a paz do Senhor para todos. São João, capítulo 9, vai contar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que fala acerca do cego de nascença, onde Jesus vê um homem cego, já sabia que era de nascença. Jesus então faz lodo e unta os seus olhos e manda este então lavar no tanque de Siloé. Este o faz e volta enxergando. O interessante é que todos aqueles que o conheciam cego desde o seu nascimento ficaram em dúvidas, dizendo: é ele, não é ele, parece com ele, será que é ele? Interessante que quando a nossa vida ela muda para melhor, ou algo de muito bom acontece na nossa vida, é estranho aos olhos e à vista de todas as pessoas. Eu acho muito interessante isso. Eles não conseguiam identificar como aquele que eles já conheciam, simplesmente porque ele agora estava enxergando. Com certeza, já não era mais amparado por ninguém, já não estava mais andando, mendigando como ele vivia, e agora o vendo livremente, andando por todos os lados, conversando com as pessoas, todos estranharam. Então me faz entender que a nossa vida, quando muda para melhor, nós passamos verdadeiramente a não ser, muitas das vezes até reconhecido como aquilo que nós éramos pelas pessoas. Mas lá também estavam o grupo dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, enfim, os doutores da lei, que faziam questão de todas as formas denegrir, dizer que era uma farsa, dizer muitas das vezes que era um blefe, fazendo de tudo para que anulasse a graça e o poder miraculoso de Jesus. E perguntaram àquele homem que era cego quem o havia curado. Ele disse que foi um homem chamado Jesus, e isso os fez simplesmente enlouquecerem, perderam completamente a noção de tudo, fazendo a mesma pergunta várias vezes para aquele homem, mandando chamar os seus pais e fazendo a mesma pergunta, ou seja, ficaram completamente cegos diante da realidade daquilo que estava diante dos próprios olhos deles, nos fazendo entender que a verdadeira cegueira não é a cegueira dos olhos, mas é a cegueira da consciência, porque eles ficaram simplesmente boquiaberto, à parte de tudo aquilo, fazendo questão de encontrar algum ponto na vida do rapaz para que pudessem dizer que ele não foi curado por Jesus, e o rapaz que era cego desde a nascença, tentando simplesmente explicá-los que Jesus que fez aquilo, e nos faz entender que na verdade quem era cego não era aquele rapaz, mas eram os doutores da lei, eram os fariseus, eram aqueles homens que não queriam aceitar o que estava acontecendo simplesmente porque o problema, a questão era pessoal. Nada que viesse de Jesus seria aceitado por eles. E nós vamos vendo que às vezes nós, como ser humano, se não vigiarmos, nós vivemos essa ignorância na nossa vida. Simplesmente se vier de alguém que a gente ou não goste, ou que tenha algum tipo de rixa ou algum tipo de problema, nós não aceitamos porque é da pessoa X. Pode ser de qualquer outra pessoa, mas se for da pessoa X, não aceitamos. Isso é cegueira. É a cegueira da ignorância, é a cegueira da estupidez, é a cegueira da falta de cultura verdadeira, é a cegueira religiosa que simplesmente faz com que nós nos percamos dentro da consciência humana que deveria, ou deve pelo menos, existir, acontecer e funcionar dentro de nós. E nós vemos que aquele homem pelejou, eles envolveram seus pais, queriam que ele desse glórias a Deus, ou seja, não mentisse, mas ele não estava mentindo. Ele disse que Jesus mandou que ele fosse lavar os seus olhos, que foram untados com lodo, e ele voltou a enxergar. Qual é o problema? O problema, queridos, é que nós vivemos hoje, ainda aqui no Brasil, uma ignorância muito grande, aonde Jesus, para realizar os seus milagres, ele faz tudo de forma muito simples, de forma muito eficaz. E infelizmente, muitos dos nossos, não é somente a mídia, não é somente a sociedade em si, mas muitos de nós,
somos ignorantes o bastante para ficarmos cegos diante de algumas coisas que estão diante dos nossos olhos. Na verdadeira cegueira não era ele, não era dele. A verdadeira cegueira era dos doutores, daqueles que se julgavam seus enviados de Deus, daqueles que se julgavam se assentar na cadeira de Moisés, daqueles que se julgavam ser intérprete da lei. Na verdade não interpretavam nada, não entendiam de nada, não sabiam de nada, porque suas consciências eram ignorantes, seus corações eram endurecidos e os seus olhos eram mais do que cegos. Seus olhos não existiam, porque suas mentes eram completamente cegas, insanas. Suas mentes eram cauterizadas e eles não podiam ver nem entender os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, a bondade de Deus. Por isso que no dia de hoje nós possamos deixar cair de dentro de nós toda resistência, essas resistências que às vezes nos fazem fazer divisão com as pessoas, divisão de coisas, e não deixamos vivenciar a realidade das maravilhas que Deus continua fazendo na vida daqueles que creem. Por isso que Deus possa nos abençoar grandiosamente no dia de hoje e que a nossa consciência possa verdadeiramente ser estabelecida para que possamos enxergar o quão maravilhoso é o nosso Deus. Deus nos abençoe no dia de hoje em nome de Jesus.